Antes de tudo, né, me apresentando, eu sou o Felipe, mais conhecido como Kiko. Estou atualmente, né, trabalhando como Cloud Architect. E o tema que eu vou falar com vocês hoje muda um pouquinho, acho que até não, da temática aqui do evento, né? Mas ele não deixa de ser importante. Por quê? Porque ele é uma etapa antes da gente começar a ter observabilidade, antes da gente começar a monitorar as aplicações, que é o quê? É a definição da arquitetura. E até pegando um gancho, né, com a apresentação dos nossos colegas da apresentação anterior, eu acho que existe colaboração entre todas as áreas. Então, aqui também existe colaboração. Então, é o time de arquitetura colaborando com o time de SRE. Como? Definindo uma arquitetura legal, trazendo algum paradigma bom ali que vai ajudar, inclusive, na observabilidade e na escalabilidade da nossa aplicação. Beleza? Bom, então vamos lá. Antes de tudo, eu vou falar duas palavras bastante aqui, vou repetir essas duas palavras aqui ao longo da minha apresentação, que vai ser microserviços e serverless. Então, acho que todo mundo está ambientado com o que são essas duas palavrinhas, né? E uma coisa que vai conectar muito as duas é o microserviço. Ele é um back-end ali que vai rodar, é uma arquitetura que vai rodar pequenos pedaços de uma aplicação para compor uma aplicação gigantesca. Serverless são servidores que rodam, aliás, né, é o gerenciamento de servidores sem a necessidade de gerir um servidor. Né? Então, não é que não existe um servidor, está rodando ali numa batata, numa maçã. Não, existe um servidor, mas é o conceito para quem está cuidando daquela aplicação não ter a necessidade de ficar administrando a máquina em si. É utilização do serviço e ponto. E tem uma coisa que vai conectar muito essas duas palavras, que é o back-end. E aí, trazendo um pouco mais ali do cenário de AWS, né, a gente tem dois ali que a gente pode utilizar legal nesse. Claro, tem inúmeros outros serviços que a gente pode usar, mas eu vou focar um pouco mais nos dois, que é o Lambda e o Fargate. Então, aí rapidinho, né, só o que é o Lambda? O Lambda é um Function as a Service, é um serviço da AWS que roda trechos de código, e o ECS é um gerenciador de containers. Então, você coloca o container lá e coloca. Ambos são serverless. Você não precisa ficar administrando assim, o hardware, a máquina em si. E aí a gente fala, né? Lambda e Fargate são serverless? São. Porque são serviços, eu acabei de falar, né? A gente consegue controlar ali, executar um workload sem a necessidade de gerenciar a máquina. E agora, o Lambda e o Fargate, eles são microserviços? Podem ser, ou podem não ser. Eles são serviços que são muito variados ali, que a gente consegue utilizar eles para fazer o back-end de serviço, mas para fazer outras rotinas, um job, um cron, enfim. Então, ele pode ser ou não pode ser. E aí, qual que é o problema que a gente quer explorar, né? O uso correto de Function as a Service e Container as a Service. Existe o uso correto? Não existe. Então, até, novamente, né, pegando o gancho que a gente viu na palestra anterior, né, do mesmo jeito que o FinOps ele está ali, né, controlando a questão de custo, a gente não tem também como falar que aquele serviço vai ser usado da maneira correta. Né? Claro, tem as boas práticas, mas por ele ser um serviço amplamente aberto, principalmente o FaaS e o CaaS, então a gente pode rodar qualquer coisa lá dentro. Então, não existe o jeito correto da gente utilizar. Mas, aqui para a temática do nosso talk de hoje, a gente vai falar um pouco da construção de microserviços abordando o Function as a Service, no caso, o Lambda. E aí, quando a gente vai fazer a construção desse microserviço, a gente segue algumas etapas. Né? O time de engenharia, o time de arquitetura lá, se joga tudo dentro de uma sala, pede umas pizzas e fala, galera, vamos agora definir a arquitetura da nossa aplicação. Então, tem várias etapas. Definir o contrato da API, fazer quão modular vai ser essa nossa aplicação, se ela vai ser síncrona, se ela vai ser assíncrona, enfim. Tem tantas outras coisas que a gente vai verificando ali nesse momento que a gente está fazendo esse brainstorm, que daí chega um momento que você pergunta, tá, e qual arquitetura que a gente vai utilizar? Esse momento ele é crucial. Todas as outras etapas estão muito ligadas com o negócio. Aqui, a gente vai começar a ligar realmente na nossa stack tecnológica. Beleza. Só voltando, né? Então, toda essa talk aqui, ela está se baseando naquele QR Code ali, que é um artigo da AWS, falando exatamente sobre isso, tá bom? E aí, a gente tem inúmeras abordagens. Então, trabalhar com cloud é gostoso por causa disso, né? Você pode ser criativo ao extremo. Você pode fazer tanta coisa maravilhosa como tanta cagada, né? Então, você é livre para fazer o que você quiser.
Então, assim, eu vou focar em apenas algumas abordagens. Então, falando, né, de novo, né, com Lambda como nosso back-end, né, Function as a Service, eu vou trazer a de responsabilidade única e a de responsabilidade única por Lambda, né, e a de uma única Lambda para toda a aplicação. Parece meio monolítico, né, gente? Mas não é, calma. Que eu falei, né? Tem outras abordagens. E eu quero trazer uma terceira abordagem, que é a leitura escrita de funções. Começando pelo começo, vamos lá. Então, a gente tem a responsabilidade única de Lambda. Isso aqui é um desenho, né? Bem simples ali, já representando uma arquitetura. No caso, a gente vai ter lá uma porta de entrada, que aqui no caso eu escolhi um API Gateway, pode ser qualquer outro serviço, tá, gente? A gente vai ter os lambdas ali, que cada um vai ser responsável por trazer aquele pedacinho do microserviço, executar somente aquele trecho, e eles vão se conectar em algum lugar. Pode ser uma fila, pode ser um banco de dados, relacional, não relacional, enfim, aí depende muito da regra. Cada lambda pode ter o seu banco de dados, ter a sua lógica diferente, enfim. Então, cada lambda vai ser um pedacinho, cada pedaço do nosso contrato da API vai ser um lambda que vai cuidar ali disso. Beleza, qual que é a vantagem de toda essa parada aqui, né? Bom, a gente pode ter uma stack por cada função. Então, às vezes eu tenho um endpoint lá que ele roda super bem com Java, tem um outro que roda legal com Go, um outro que é melhor com Python, um vai ter um banco relacional, o outro vai ter um banco não relacional. Então, a gente pode ter a stack que a gente quiser por contrato. Então, é legal, a gente consegue ter uma modularidade lá bacana. Custo, né? Cada uma vai ter a sua configuração de memória e timeout. Aí, só dando um recap também, como que funcionam os lambdas, né? Como que é cobrado o uso de um lambda? Ele é cobrado pelo tempo de processamento, de execução daquela função, com a quantidade de memória que você escolheu. Então, é basicamente isso. Se eu tenho lá, escolhi 512 de memória, e minha lambda rodou por 2 segundos, eu vou ser cobrado 2 segundos de 512 de memória. Ponto. Então, fragmentando assim, a gente vai ter uma granularidade melhor ali na parte de custo também. A gente consegue fazer teste isolado, então a gente consegue ali, em vez de eu testar uma aplicação inteira, eu vou testar só aquele pedacinho da minha aplicação. Problema separado, né? Então a gente vai ter ali menos bugs, vamos dizer assim, né? É o que a gente pelo menos espera, né? O PO ali está esperando isso, né? Então, a gente consegue ter menos bugs ali, por quê? Porque a gente vai concentrar em um endpoint e vai resolver o problema daquele cara. A gente vai ter deploys independentes, então eu não preciso fazer o deploy da minha stack, da minha aplicação inteira, eu posso fazer só daquele. Então, sei lá, vamos supor que eu tenho um aplicativo que ele é fragmentado em vários microserviços. Cara, eu preciso fazer um deploy urgente do pedaço de busca do meu aplicativo. Se ele está fragmentado em microserviços e até por Lambda, né? Eu consigo fazer o deploy só daquele cara sem afetar todo o resto do meu aplicativo. Vamos supor que deu meleca. Fiz o deploy, zoou o negócio, ele só zoou uma parte da minha aplicação. Se ela vai ser crítica ou não, aí depende, né? Mas pelo menos eu não zoei e deixei a minha aplicação inteira fora do ar. Então, isso é uma vantagem também. A gente consegue fazer o debug, né? Aí já trazendo um pouco mais aqui para a nossa realidade, né? Então, a gente vai ter métricas e logs orientados para cada regra de negócio que a gente tem dentro da aplicação. Então, o que eu falei, esse exemplo que eu dei da busca, né? Então, deu problema lá na busca. Cara, beleza, então a gente vai conseguir ter logs do problema que aconteceu ali, a gente vai conseguir ter uma métrica, né? O quanto que aquela busca está pesada ou não está pesada, o quanto que o cliente está sendo impactado com problemas naquele endpoint. Então, a gente vai ter essa fragmentação bem definida também. E a gente tem uma vantagem aí, falando mais, né, de Lambda, né, de Functions as a Service, de Cold Start. A gente vai ter uma execução mais rápida. Só um recap também aqui do que é Cold Start, né? Quando a Lambda ela vai ser iniciada, quando ela vai ser executada, ela não fica ligada 24/7, né? Os providers eles dão um jeito lá de não deixar esse cara ligado para não gastar também, né? Então, o que ele faz? Ele vai ter a imagem ali, com meu código-fonte, com a stack que eu vou utilizar, tudo bonitinho. Na hora que ele é acionado, o provider vai lá, pega aquele código, joga dentro de um container, de um pod, enfim, não sei como que funciona ali embaixo dos panos dele, liga todo esse container, né, e executa. Ele executou, fez o que tinha que fazer, devolveu para o cliente, acabou. Ele não morre de imediato.
Ele fica indo um tempinho lá, esperando, falei, vai que chega alguma coisa aqui. Opa, chegou uma outra requisição, eu já estou todo ligadão aqui, já estou todo esperto, vou lá, pum, executo e devolvo. Então, assim, esse tempo de ligar, entre aspas, ali, né, o lambda é chamado de cold start. Fragmentando, assim, a gente tem várias lambdas ali, a gente vai ter um cold start ali mais distribuído, né? Então, eu vou saber até criar estratégias de como minimizar esse cold start para determinados pedaços do meu código. Beleza, essas são as vantagens. Agora vamos dar uma olhada para as desvantagens. O primeiro qual que é? O cold start. Fala, pô, mas você não acabou de falar que é uma vantagem? É e não é. Então ele também pode ser um inimigo se a gente não tiver alguma estratégia, se a gente não entender a nossa aplicação, como que ela está funcionando, se esse cold start é aceitável ou não. Então a gente pode até às vezes ter que criar alguma estratégia para mitigar esse próprio cold start. Então ele acaba entrando como uma vantagem e desvantagem também. Manutenção complexa, então galera, a gente tem, ali eu coloquei 4 lambdazinhos. Agora imagina uma aplicação que você tem, sei lá, 250 endpoints. O time de desenvolvimento vai ficar maluco para dar uma boa manutenção nesse cara. Então assim, acaba trazendo uma complexidade. Dá para mitigar? Claro que dá, sempre dá. Mas vai ter uma complexidade, uma etapa a mais ali para a gente fazer uma análise para como mitigar esse problema de manutenção. Código compartilhado, né? Então, se eu tenho, às vezes, uma biblioteca que utiliza aquele exemplo que eu dei, 250 lambdas. Eu tenho uma biblioteca que utiliza entre, sei lá, 100 lambdas estão utilizando a mesma biblioteca. Vou ter que replicar ali. Eu tenho um trecho, uma regra de negócio da minha empresa que ela tem que estar, eu vou replicar em todos. Então, isso pode ser um problema se a gente não fizer uma arquitetura correta. Dá para utilizar lambda layers, dá para utilizar libs externas, dá para fazer de vários outros jeitos, mas é algo que também tem que ficar no radar quando a gente vai começar a arquitetar utilizando esse paradigma. Ambiente de desenvolvimento, então, nem preciso falar, né, o quão complexo que vai ficar gerenciar um ambiente de desenvolvimento com vários pedaços ali para trabalhar. Atualização de runtime, então imagina que chegou lá batendo na nossa porta, né? Time de segurança. Chegou e falou, amigão, sabe aquele Python que você está utilizando lá? Então, a gente não homologa mais ele, a versão XPTO, a versão, sei lá, 1, a gente quer que você atualize para a versão 2. E eu tenho 250 lambdas. Lembra que é um problema lá, os testes? Lembra que é um problema lá, os bugs? O que vai acontecer? Eu vou ter que parar meu time inteiro e falar, galera, task force, vamos fazer um update ali dessa versão e lascou. É pizza para todo mundo e madrugada solta. Então, pode ser um problema também isso aí. Muitos containers, né? Então, aí quando a gente já traz um pouco ali na realidade de containers, né? E fugindo um pouco ali de lambda, né? A gente pode ter várias imagens, não containers, né? Mas várias imagens para gerenciar ali se a gente não tiver uma estratégia. E por último, né, a observabilidade. Então, por mais que a gente vai ter um fragmento ali legal, né, de que cada função está utilizando, se a gente não orquestrar esse cara, vai dar trabalho também para ficar olhando e monitorando toda essa stack. Beleza, então isso é uma das abordagens. Falar, beleza, Kiko, não gostei. Tem mais desvantagem esse trem do que vantagem, vamos colocar ali, eu quero uma outra arquitetura. Beleza, então abri meu cardápio e trouxe uma segunda opção, que é uma única lambda. Vamos continuar utilizando serverless, vamos continuar utilizando microserviço, mas vamos usar uma única lambda, né? Então até tem ali, né, uma referência, mas deixa quieto, né? Então é uma função para todos os verbos ou métodos, beleza? Como que funciona? Horta. Então, a gente vai ter a mesma porta de entrada, o API Gateway, a gente vai ter o mesmo banco de dados lá, o banco de dados se comunicando, e a gente vai ter no meio ali simplesmente um único lambda. Atendemos o requisito do nosso amiguinho que pediu. Beleza. Qual que é a vantagem desse cara? Manutenção mais fácil. Pô, só tem um lambda para dar manutenção. Modularização, né? A gente vai fazer toda aquela modularização que estava, aqueles problemas de desvantagem que a gente tinha no outro, a gente vai fazer tudo a nível de código ali. Hoje tem vários frameworks para a gente trabalhar e lidar com isso aí. Pô, super bacana. Code start reduzido. Beleza, porque eu só vou ter um lambda, então eu não vou ter que precisar fazendo vários cold starts ali startando, é só um lambda que vai precisar startar e ele provavelmente vai estar quente o tempo todo. Porque como ele está respondendo a aplicação inteira, então toda hora ele está sendo acionado. Então toda hora ele vai ter que ficar ligadão lá, tomando café para ficar de pé atendendo as requisições.
E a observabilidade também vai ajudar, né, a orquestração que a gente quer fazer ali, até a própria PM, né, quando a gente quer olhar, entender ali como que a aplicação está funcionando, vai até ajudar para a gente tendo simplesmente uma única lambda. A desvantagem, o cold start. Ah, mas esse trem aparece sempre na entrada, na saída, no meio. Também vai ser um problema. Por quê? Porque a gente vai ter ali o problema de toda hora ele ficar ligado. E dependendo do motivo, né, da nossa aplicação, ele não pode ficar todo o tempo ligado. Então a gente vai ter um gasto, a gente vai ter, enfim, vai ter uma orquestração, não, vai ter um problema de deixar aquele lambda ali sempre em estado esperando request. Então pode ser um problema. O tamanho do pacote, dependendo da aplicação, então, pegando aquele exemplo de 250 endpoints que eu tenho, cara, pode ficar grande isso aí, então eu vou ter que criar a estratégia também de como eu vou fazer o upload para AWS, para GCP, para Azure, independente do provider que eu vou utilizar, daquele pacote. Ah, tem alguns que têm limitação de 5 megas, 10 megas, 100 megas, e se minha aplicação estourar isso aí, como que eu vou fazer? Vai chegar um momento que já vai estar em produção, já vai estar com o cliente lá, cara, topei num problema, a gente não consegue fazer mais deploy. Não tem problema. Vamos deixar essa versão que está, o cliente fica feliz. Não é assim, né? Então, a gente tem que ter alguma estratégia também de mitigação que a gente só vai perceber lá na frente. E o outro... nossa, eu não estou conseguindo ler. Mesma configuração para tudo, verdade. Qual que é o problema disso aí? Lembra que lá, quando a gente estava fragmentado, a gente tinha várias configurações diferentes? Então, eu posso ter um Lambda executasse com 128 megas de memória, um outro pode executar, putz, esse aqui é pesado, então esse aqui eu vou precisar de 512. Aqui não, aqui para aquele Lambda pequenininho ou para aquele grandão, vai ter tudo a mesma stack, tudo a mesma configuração. Então eu posso estar gastando um pouquinho a mais para coisa que não é tão relevante. Beleza, trazendo uma terceira abordagem aqui, uma terceira opção para a gente, que é o read e write, que vamos tentar então pegar um pouco do que é bom da primeira arquitetura com a segunda e vamos tentar juntar em uma única só. O que é? Vai ter a porta de entrada, vai ter o meu banco de dados, só que a leitura do meu banco de dados, vamos supor que é uma aplicação que exige bastante do banco de dados. Ele vai ser separado. Então, eu vou ter o read e o write ali, endpoints, né, lambdas separados, back-ends separados. Por quê? Geralmente, uma aplicação, ela recebe muito mais leitura do que escrita. Geralmente, tá, gente? Antes que vocês me xinguem, geralmente. A maioria das transações, né, quando a gente vai pensar ali, né, de inscrever, né, que a gente está mexendo com a I/O, ela é mais complexa. Ai, nossa, Kiko, mas leitura tem cache, tudo bem, é um outro paradigma, é uma outra estrutura que a gente tem que utilizar. Mas geralmente elas são diferentes e uma geralmente é mais complexa que a outra. Por exemplo, na AWS, né, quando a gente fala ali de Aurora, o Aurora ele tem escala de servidores de leitura. Então, a gente consegue ter uma escala legal ali para leitura. Então, a gente, com um único endpoint, consegue trabalhar num cluster de leitura bacana. Podemos usar o cache, que eu já comentei. Vou dar uma acelerada aqui até por causa do tempo. A gente consegue otimizar, né, geralmente, ou leitura ou escrita, a gente consegue otimizar de alguma forma. Um exemplo que eu falei do cache, a escrita, a gente pode otimizar a escrita para fazer não real time, dependendo da aplicação, colocar ela numa fila, então a gente consegue fazer essas otimizações. E aí as lambdas elas vão trabalhar de formas diferentes, e a gente pode até utilizar um outro conceito, que é o CQRS, o que ele é, né? Ele é um padrão que ele vai separar a leitura da escrita. É exatamente isso que a gente quer fazer. Então, como que ele vai funcionar? Eu vou ter uma API de escrita, que vai se conectar num banco de dados que ele é só escrita. Eu vou ter uma API de leitura, que vai se conectar no banco de leitura. Esses bancos aqui de baixo, eles estão se comunicando, eles estão fazendo esse sincronismo dos dados. E aí, pode até melhorar isso aqui. E se a gente colocar um book operations ali? Então, eu não preciso fazer a minha aplicação, cara, o dado não precisa estar real time, ela é escrita. Eu posso dar um delay ali. Eu posso jogar ele para uma fila. Então, eu posso colocar aqui, quando é uma transação de escrita, joga numa fila, vou ter um outro lambda lá que vai pegar esse dado, escrever lá no banco e meu banco fica tranquilo. Ele vai fazendo sincronismo com a leitura e está de boa. Então, a gente pode, assim, trouxe 3 opções. Aí dessas 3 opções, gente, qual que é a melhor? Depende.
É o que a gente acha que mais fala aqui na área de TI, né? Fala, quero fazer tal coisa, o que você sugere? Depende. Então, aqui também não ia ser diferente, né? Todas elas têm trade-offs, a gente viu, todas têm vantagens, têm desvantagem. E o que vale aqui, eu acho que é muito entender qual que é a necessidade da aplicação. Até para quando a gente estiver lá no time de observabilidade, o time de DevOps, o time de segurança, o time de FinOps, para a gente ter esse 360 ali da aplicação, porque a nossa aplicação ela pauta em cima do negócio, não da vontade nossa de tecnologia. Então, em cima do negócio, o que atende melhor? Qual que é a arquitetura dessas três que atende melhor? Pode ser que nenhuma delas atenda. Fala, não, isso aí é tudo bullshit, né? A gente não vai colocar nenhuma dessas arquiteturas, a gente precisa de uma outra. E está tudo bem. E aí, né, o que a gente quer priorizar, né, quando a gente tem de um negócio ali? Eu quero priorizar a manutenção, então, daquelas opções que eu trouxe, eu vou escolher a que vai me dar menos manutenção. Eu quero priorizar meu time. Putz, eu tenho um time aqui que só conhece uma stack. Puta, beleza, então vamos escolher uma arquitetura, provavelmente aquela de single, para a gente fazer. Não, eu quero. Meu time é super diverso aqui, a gente tem um time que trabalha com Go, Python, Java, Node, COBOL, qualquer coisa ali, então a gente quer fazer essa separação aqui com o time e aproveitar o máximo de cada linguagem. Opa, então fazendo aquela fragmentação pode ser uma escolha legal. Então depende o que a gente quer priorizar. Alinhado com o negócio, mas o que a gente quer priorizar, a gente vai ter uma arquitetura legal. E alguns critérios de decisão, eu não vou passar porque eu tenho 2 minutos e 55 e contando, mas aqui tem alguns critérios de decisões, eu vou deixar essa apresentação, na verdade eu já subi ela lá tem um QR Code no final, que é onde está o link da apresentação, daí vocês podem pegar à vontade ela. E aí, acho que só deixar a última mensagem aqui para vocês, misturar também, gente, dá. Então, a gente está falando de microserviços, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando no momento de cloud que tem várias serviços disponíveis. Só hoje aqui, né, aqui no evento, a gente viu o tanto de ferramenta também que tem aí na nossa disposição. Então, por que focar em uma escolha só e seguir ela até o final? Não, vamos diversificar, vamos usar o que é melhor para aquela necessidade do negócio. E se a gente escolheu, tomou uma decisão, vamos nesse sentido aqui, a gente está no meio do caminho e fala, não está legal isso aqui, a gente vai trazer muito insight, falar, cara, sua aplicação está caindo direto, sua aplicação não está resiliente, ela não está escalável. Vamos parar, em vez de ficar insistindo em tentar corrigir aquele negócio, por que a gente não dá um passo atrás? Fala, puta, vamos trocar essa arquitetura. Vamos voltar com o time, vamos voltar com o negócio para entender qual é a arquitetura que se adequa melhor àquele negócio. Pode ser que aquela arquitetura que a gente decidiu há 2 anos atrás era a arquitetura melhor da época, só que a aplicação muda, os nossos clientes mudam, a necessidade muda. Então, por que não mudar a arquitetura também? Então, a gente teve, né, até um caso da própria Amazon, né, já há um tempinho atrás, que ela tinha uma ferramenta deles lá que era toda orientada a serverless, né? A microserviço. Eles chegaram no momento que ele falou, cara, a gente está gastando muito com esse trem. E se a gente colocar tudo dentro de um servidorzão grandão e rodar? Voltaram, fizeram desse jeito, saíram, né, do supra-sumo ali, que é microserviços e tal, para um monolito e deu certo. Atendeu o negócio, reduziu o custo, melhorou a estabilidade da aplicação. Vai xingar os caras, falar que, mano, vocês estão fazendo errado? Os caras falando, mano, nós é a Amazon. Vai falar o que está errado? Então, assim, não tem o certo e o errado. Tem o que se cabe direitinho dentro da nossa necessidade. E eu acho que é isso, gente. Não sei se tem tempo para pergunta, se tem pergunta, se é isso. Então, acho que tem tempo para pergunta aí, se alguém tiver. Se alguém tiver acordado. Bom, gente, então, obrigado aí, valeu. Celebrate and dance so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. 'Cause every time that she gets close, yeah.